A notícia ruim chegou aí para o Bolsonaro por meio, dessa vez, de seus advogados. Tem uma última tentativa que está sendo feita pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo em si, a de tirar o Alexandre de Moraes dos inquéritos que ele é relator. Ou seja, eles querem ali dizer que o Alexandre de Moraes, na verdade, ele é vítima e ele é investigador e ele é juiz e ele é tudo ao mesmo tempo no inquérito. Quem teve essa ideia primeiramente, e lá atrás, foi o Malafaia, ou pelo menos quem externou essa ideia num vídeo. Ele disse, o Alexandre de Moraes, ele é vítima, e ele é investigador, e ele é o juiz, ele é um ditador de toga. Faz muito tempo. O Malafaia continua repetindo isso até hoje, e o bolsonarismo passou a empregar politicamente, juridicamente, essa estratégia de dizer que, olha, o Alexandre de Moraes ele está perseguindo o Bolsonaro, ele está perseguindo o bolsonarismo, ele é um ditador da toga, e se ele está dizendo que o plano de golpe envolvia a prisão e até mesmo o sequestro e morte do Alexandre de Moraes, o assassinato dele, então ele é vítima. Se ele é vítima, ele não pode ser o investigador. E lá na frente ele não vai poder julgar isso também. Só que tem um problema. O bolsonarismo esqueceu de combinar isso aí com essa versão aí esdrúxula com todo o resto do Poder Judiciário e com a Constituição do Brasil. Acontece que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito não tem como vítima uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas, e sim como vítima toda a coletividade da nação brasileira. Ou seja, as vítimas são todos os brasileiros, inclusive o Alexandre de Moraes, os outros juízes do STF, eu, você que está aí assistindo, todos nós seríamos vítima desse crime. Então, falar que, olha, mas o golpe envolvia prender o Alexandre de Moraes. Tá. Então, se na minuta golpista tivesse dito que o golpe envolvia fechar o Supremo Tribunal Federal, então nenhum dos ministros do Supremo poderia julgar ou investigar o Bolsonaro. Se dissesse que o golpe envolvia, vamos fechar a Procuradoria-Geral da República, agora vai ser um promotor bolsonarista e só tem ele. Não tem mais o órgão inteiro. Vamos fechar o STF e quem julga tudo é o Bolsonaro, como um imperador ditador. Vamos fechar o Congresso Nacional. Aí ninguém mais pode investigar o Bolsonaro. O PGR não pode investigar porque ele seria vítima. O STF, nenhum dos ministros pode ser relator porque eles seriam todos vítimas. Se falar, nossa, vamos acabar com o Poder Judiciário, esse é o golpe. E aí se tivesse isso escrito na minuta do golpe, então, nossa, nenhum juiz atualmente no Brasil pode investigar ou julgar o Bolsonaro. Não é assim que funciona a lei. O problema é o seguinte, o Bolsonaro tentou, na justiça, tirar o Alexandre de Moraes, foi a última tentativa do Bolsonaro, tirar o Alexandre de Moraes do processo, e o Procurador-Geral da República, o Gonê, falou que não. Ele falou exatamente o que eu te disse aqui, olha, os crimes pelos quais o Bolsonaro é investigado são crimes que não há vítimas específicas, são crimes contra a coletividade do povo brasileiro, ou seja, todos são vítimas. Então, obviamente, que muitos do que venham a julgar ou até investigar o Bolsonaro seriam vítimas. Eu, Thiago, dou um exemplo que o Gonê nem deu. O general Heleno tem um documento de próprio punho que foi encontrado na casa dele, em que ele falava na prisão de delegados que cometeram atos que são inconstitucionais, ou seja, cumpriram ordens ilegais, porque ordem ilegal não se cumpre, diz aí o general Heleno. Ou seja, ele ia prender, por exemplo, o atual delegado do caso. Por quê? Porque os delegados que estão no caso do 8 de janeiro já participaram de outros inquéritos que o Alexandre de Moraes é relator. Ou seja, esses são os delegados que o Bolsonaro quer prender. O delegado e a delegada do inquérito das fake news, os delegados dos inquéritos dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, o delegado que investigou e apreendeu o Jair Renan Bolsonaro, o delegado Saraiva, que, aliás, a Carla Zambelli perdeu contra ele na justiça essa semana, que foi o delegado da maior apreensão de madeira da história. Quer dizer, esses todos aí seriam presos pelo bolsonarismo. Aí eles não podem investigar o Bolsonaro, porque seriam vítimas. Não. Então o procurador já soltou uma bomba aí para falar, a última tentativa sua aqui já era. Nem tente mais. Isso aqui, agora, obviamente, o procurador fala que não, mas ele não decide. Quem decide é o STF, e aí tá nas mãos do Barroso. Deu ruim aí pro Bolsonaro. Semana passada foi o André Mendonça, foi o Cássio Nunes, quem recusou ali habeas corpus dos terroristas. Agora é o Barroso, esse não gosta nem um pouco do Bolsonaro, então a chance dele é zero. E aí, quando você pensa, caramba, não piora a situação do Bolsonaro, piora.
piora, porque tivemos aí a delação do Cid, tem algumas coisas da delação do Cid que eu tô buscando informação para poder falar aqui, ó. Até então, tudo que eu falei aqui, eu falei, e inclusive eu fiz questão de falar e de publicar, que às vezes eu falo, e até o meu vídeo ir ao ar, a imprensa fala antes, mas eu fiz questão de falar e já publicar na hora, para publicar antes o resto da imprensa, que depois todo mundo saiu na Globo, em outros veículos, o mesmo que eu tinha dito, ó, o Cid tá falando isso, isso e isso na delação, ó. Foi o mesmo que saiu na imprensa logo depois. Pois bem, tem algumas coisas que estão para vazar aí do depoimento do Cid, que eu quero, só tô esperando algumas confirmações para poder falar aqui, talvez no próximo vídeo ou no outro. Mas enfim, o que acontece é que o Cid falou de cartão corporativo, falou de Michele, falou de Eduardo e falou muito de Bolsonaro. Uma coisa que aconteceu no depoimento dele que está apavorando o Bolsonaro é o seguinte, o Cid enviou recados via imprensa, comentei isso aqui ontem, anteontem, ele estava mandando recados via imprensa, primeiro de que ele não gostava das entrevistas do advogado, porque o advogado dele dizia que ele delatou o Bolsonaro, e ele dizia que não, ele não traiu o Bolsonaro. Ele falou ali tudo o que aconteceu, mas que ele tinha dito para a Polícia Federal que o Bolsonaro estava ali nas tratativas de ali, não um golpe de Estado, mas de uma intervenção, caso se constatasse fraude nas urnas. Como não foi constatado, o Bolsonaro não fez nada. Aí saiu matéria no Metrópolis e depois no O Globo, dizendo que interlocutores do tenente-coronel Cid disseram isso à matéria. A coluna. Aí fala, pô, estranho. Bem estranho. Como a Polícia Federal, por tudo que tá falando aí, que vazou nos últimos meses aí na imprensa, o Cid delatou o Bolsonaro sim, agora tá falando que não, olha, eu falei que ele tava, mas como não teve fraude na urna, ele não constatou, por isso que ele não tentou dar o golpe. Tinha a minuta, mas a minuta era para ser usada só nesse caso, por isso que não foi usada, ou seja, não teve crime. Como assim? Pois bem, eis que no depoimento agora o Cid foi aí, ele se deparou com novas provas. E aí, isso aí já saiu na imprensa, já tem confirmação, ele falou, realmente, o Bolsonaro foi avisado inúmeras vezes que não havia indícios de fraude nas urnas. E ele continuava acreditando que tinha fraude nas urnas. Então ele continuou ali e ele tentou levar a cabo a tentativa de golpe de Estado. E o Cid ainda disse que ele avisava o general Freire Gomes sobre a tentativa de golpe de Estado, sobre as tratativas ali do Bolsonaro, porque o Freire Gomes estava contra isso. Então ele mantinha o Freire Gomes ali em que pé está isso aí. Quer dizer, o Cid agora tá metendo uma, ó a nova versão do Cid. Primeiro, ele falava, não, o Bolsonaro estava ali só organizando para caso houvesse. Mas depois ele se convenceu que não teve, por isso não tentou. Aí agora, como ele viu que já foi provado que ele estava mentindo, e ele ia perder a delação, aí ele fala, não, o Bolsonaro foi realmente avisado, realmente ele tentou, ele achava que tinha fraude mesmo, então por isso ele tentou, só que não deu certo. E não deu certo porque eu avisei o Freire Gomes, e aí eu estava avisando o Freire Gomes porque eu sabia que o Freire Gomes era contra. Eu vi a mensagem. A mensagem não, o áudio, não escutei o áudio, mas a transcrição do áudio é o Cid dizendo, olha, o Bolsonaro está enxugando a minuta, naqueles pontos ali que o senhor falou para tirar, ele está tirando, ele está vendo isso aqui hoje, viu? Não parecia a mensagem de duas pessoas que estão contra o golpe. Do Cid estar contra o chefe e do Freire Gomes também estar contra o chefe, que o Bolsonaro era chefe dele. Não parecia, parecia duas pessoas que estavam ali organizando junto com o Bolsonaro. Não sabemos aí o que a Polícia Federal ainda tem que virar à tona, mas o que foi mostrado até agora não corrobora com essa versão do Cid. Mas enfim, a nova versão dele, verdadeira 100% ou verdadeira em partes, uma coisa a gente sabe, agora a nova versão dele é pra cima do Bolsonaro, que ele ali foi avisado pelo advogado, eu falei isso no vídeo anterior sobre o assunto, falei, ó, o advogado avisou ele, ô Cid, você vai ser preso, você vai voltar pra cadeia, pô, você tá salvando esse cara aí, meu. Você não percebeu que ele joga todo mundo no lixo? Você vai voltar pra cadeia. Então o Cid, pô, então fala aí o que aconteceu. Então o Cid, e a polícia já tinha provas de que ele estava omitindo coisa, e começou a falar, falou até a madrugada, Bolsonaro está apavorado, o advogado dele depois mandou uma mensagem pro Estúdio I, ele mandou uma mensagem para André Sadi ao vivo, lá no Estúdio I, dizendo que ele acredita que o tenente-coronel Cid não vai ser nem sequer denunciado, que na verdade o depoimento dele foi mais de uma testemunha, que ele está sendo ouvido agora como testemunha e não mais como investigado, viu?
porque da maneira que ele relatou os fatos, ele relatou como, ó, eu não tive culpa, eu era ajudante de ordens, eu fazia o que me davam ordens, mas eu era contra. Parte dele ser contra eu não acredito. O resto, ele tem uma boa desculpa aí, tá? E aí o que acontece? Eis que o Alexandre de Moraes, ontem, teve aí cerimônia e o Alexandre de Moraes inaugurou um grupo de combate às fake news. O grupo vai ter aí a Procuradoria-Geral da República, que é o Gonê, amigo do Alexandre. O presidente do grupo é o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Vão ter representantes do STF, do Ministério da Justiça, e as redes sociais mandaram lá um representante para a cerimônia, mas eles não terão representantes. E aí esse grupo aí vai monitorar, vai trabalhar 24 horas por dia no monitoramento de fake news. Olha, Alexandre de Moraes, eu vou te dar uma dica boa. Vai ali que você acha. Ciro Gomes, o maior disseminador de fake news do Brasil das últimas 2 semanas. O nome dele começa com C de Ciro e o sobrenome dele começa com G de Gomes. Aliás, ele foi replicado por todos os bolsonaristas. E a fake news do Ciro é tão grotesca que esses bolsonaristas que já se adaptaram a uma possível futura legislação aí de regulação de redes sociais, eles não disseminam mais fake news como antigamente, inventando um fato ali, não. Eles no máximo distorcem uma parte da verdade e tal, e eles fazem isso muito bem, eles enganam milhões de pessoas aí. Só que a fake news do Ciro Gomes é tão grotesca que eles apagaram. Para fazer bolsonarista apagar é porque a coisa tava feia mesmo. Porque, olha, inventou feio, viu, Ciro Gomes? Então os bolsonaristas apagaram. Esse é o nível. Vai lá no Ciro que você acha, viu, Alexandre? Aí depois vai no bolsonarismo, que lá também não pense que só porque eles se adaptaram eles estão parando, não. Não estão. Por quê? Porque agora as fake news, eles não cometem mais só nas redes sociais, é em público mesmo. E olha, não só em solo brasileiro, estão nesse momento aí muitos nos Estados Unidos disseminando fake news e dizendo que o Brasil é uma ditadura. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta